Fala, meus parceiros e parceiras, como vocês estão? Tudo tranquilo? Começando mais uma live aqui no Instagram da Mania de Futsal, live com o ídolo. Hoje vamos receber a Rê, goleira do Leoas da Serra, goleira da seleção. Papo muito fera que tem pra gente aí pra vir, esperando a Rê entrar aqui, a gente já chama. Cara, vai ser sensacional, na moral mesmo. Nossa primeira atleta do futsal feminino aqui na live com o ídolo. E vai ser um bate-papo muito fera pra vocês. Galera que vai entrando aí, já vai deixando sua pergunta pra Regiane, goleira da Leoas da Serra, goleira da seleção brasileira também. Enfim, qualquer curiosidade que você tiver aí sobre o futsal feminino, vai mandando aqui no Instagram da Mania de Futsal, porque hoje tem live com o ídolo. Você que está procurando tênis, joelheira, cotoveleira, as melhores do mercado, você já sabe, é da Mania de Futsal. Só www.maniadefutsal.com.br. Lá no site, se tiver alguma dúvida, entra aqui em contato no direct da Mania de Futsal, que vocês vão ser muito bem atendidos pela equipe aqui de relacionamento. Só esperando a reentrar aqui que a gente já começa a nossa live. Hoje, Regiane Fernanda, goleira de seleção brasileira. Nós já tiramos aqui André Deco, Jean Wolverine, atletas de peso como a Mania de Futsal tem. Tivemos Henrique também, goleiro de seleção brasileira. E hoje vamos receber a Rê. O Eduardo já fala aqui, ó, a Rê é a melhor do mundo, sem dúvidas. Fazendo ótimas temporadas, a Rê. A gente vai falar um pouco da carreira dela aqui. Não vamos dar uma adiantada e esperar a convidada chegar pra gente falar bastante sobre a carreira dela. O pessoal vai entrando aqui. Quem já quiser mandar pergunta, enfim, qualquer observação que for fazer. Rê, a partir do momento que você entrar, só solicita sua participação aqui na live, que a gente já começa. A Rê acabou de entrar, vou mandar o... É isso. Boa noite, Rê, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Obrigado por aceitar o convite aqui da Mania de Futsal. Nossa primeira live com o ídolo como representante do futsal feminino. Olha só, que legal. Vai ser fera demais contar um pouco sobre a sua história, sobre a sua carreira. E eu queria saber como foi o começo da Regiane, né? Olha, eu comecei jogando na linha na rua com os meninos, em Piedade, São Paulo. Joguei muito tempo na linha, aí comecei pro gol um pouco, e aí tinha jogos que eu fazia na linha, jogos no gol, né? Com 9 anos foi meu primeiro contato com o futsal, só que não era na nossa categoria, né? Eu falo nossa porque eu e minha irmã gêmea, quem jogava sempre juntas, desde pequenininhas. E aí a gente teve o contato com o futsal, que era só de domingo, então eu jogava na linha, jogava no gol. E aí foi aumentando esse amor pelo futsal, porque até então a gente gostava de jogar bola, né? Não sabia a modalidade ainda, se era campo, se era futsal. E aí foram passando o tempo, a gente foi conseguindo conquistar uns campeonatos aqui na cidade, até que a gente teve o convite para jogar na cidade vizinha. E aí era como goleira mesmo, aí eu só jogava no gol. Aí tive sucesso lá também, né? Conquistei uns títulos. Tive o convite para jogar na cidade vizinha dessa aí, né? A de Sorocaba. E aí o time de Sorocaba treinava todos os dias e foi com 16 para 17 anos que eu tive meu primeiro específico lá. Então foi um dos motivos que eu quis também estar no Sorocaba, porque eu sabia que para conquistar alguma coisa ou entrar no time profissional precisava de alguma coisa a mais. E foi lá que eu conheci o específico de goleiras, que aí eu aprendi a fazer fundamentos, eu aprendi que era importante para o goleiro saber fazer uma queda, né? Então, e aí foi aumentando. Então, comecei a jogar em vários times da região, conquistar vários campeonatos, título de goleira menos vazada, destaque, várias coisas assim. E aí, em 2009, eu tive o primeiro convite para jogar um profissional, que eu saí da casa dos meus pais e fui jogar em Indaiatuba. Então, foi essa, resumidamente, o meu início. Até 2016, até com 16 anos, 2016, até com 16 anos, assim, as coisas foram acontecendo, né? Você foi ficando um pouco mais longe de casa. Em nenhum momento você teve aquela dúvida se realmente era ser goleira, se realmente era seguir o futsal que você queria? Olha, até os meus 15 anos, mais ou menos, assim, eu ainda jogava um pouco na linha.
Então, eu acredito que depois a partir dos meus 15 anos, aí eu falei, eu quero ficar só no gol. E mesmo assim, insistiam para jogar na linha. Então, tinha campeonato que eu fazia na linha, mas eu queria muito o gol. Até falo para as pessoas, né, contando, aqui no interior é difícil você fazer um campeonato de base, de categorias, é sempre misturada a idade. Então, às vezes, tinham duas, três meninas que só jogavam no gol e eu que sabia jogar na linha, ele falava, vai na linha, por favor, para eu conseguir colocar as meninas. E aí acabava indo. Então, a partir dos 14, 15 anos, assim, mais ou menos, eu falei, não, eu quero ficar no gol, quero ficar no gol. E aí minha irmã me treinava aqui na garagem de casa, né? Ela treinava o chute dela e eu treinava minhas defesas. E aí foi melhorando. Então, a gente se apresentava para os lugares, tipo, regoleira e dan jogadora de linha. E aí foi ficando. Tanto é que os times que chamavam a gente para jogar falavam, eu quero a goleira, quero a sua irmã, quero a Rê. Então, aí foi melhorando. E quando eu fui para o específico, né, em 2006, aí que eu vi que realmente eu queria aquilo. Eu amava o específico, eu amava treinar, ficava cansada. Eu tive meu primeiro preparador de goleiro se chama Murilo, ele é de Sorocaba. E ele era goleiro de campo, né? E ele foi para o salão, formado em educação física há pouco tempo, aprendendo também. Mas ele era chato, chato. E eu falo para as pessoas, graças a Deus que ele era chato, porque foi por ele que eu consegui aprender tudo muito rápido. Então, eu lembro que eu comecei a fazer a pegada aqui e às vezes saía assim. Aí ele falava assim, tá lutando, fazendo Hadouken, né? Às vezes chutava a bola para fazer a queda e eu olhava e ele falava assim: Ó, lá na rua de casa estão precisando de um vigia. Você quer trabalhar lá? Tá só olhando a bola, vigiando a bola? E ele tirava umas dessa comigo, mas bravo. E isso também me deixava bravo. Eu falava: não, ele vai parar de falar isso. Uma hora ele vai parar de falar isso. E foi a hora que eu fui aumentando isso e melhorando, melhorando. Tanto é que de um ano para o outro eu tive uma crescente muito grande, assim. Porque até então eu jogava no gol, mas eu caía errado, não ia na queda, ia chutando a bola, pegava a bola de qualquer jeito. E aí eu comecei a segurar a bola, né? Tipo, uma das minhas características é que eu seguro bastante a bola para mim, antes de pensar em espalmar, né? Coisas que a gente vê hoje em dia, muito goleiro, que a primeira coisa é espalmar. E eu acho que isso que chamou a atenção nele e até pro meu primeiro time profissional me chamar, né? Porque eu sempre fui uma goleira que eu sempre segurei muito a bola. Minha segunda opção é espalmar, a primeira sempre tá comigo. Então essa cobrança deu muito resultado para você, né? E a gente percebe que você, pelo que a gente vê de fora, né, não te conhecendo ali no, na sua rotina de treinamento, é uma pessoa que se cobra muito e tem um alto grau de competitividade, né? Uma competitividade muito alta mesmo, assim. Bastante. Eu me cobro muito. Isso era um defeito até uns 2 anos atrás. Eu tive meu preparador de goleiro o Emerson em São Paulo. Ele falava assim: Rê, para que você tá se estragando. Não tá mal desse jeito, para de se cobrar, tá bom. Tem que entender que tem dia que você vai estar bem, tem dia que você vai estar mal, mas o importante é não parar. É, Aí, tipo, ele foi entrando na minha cabeça em relação a isso, porque realmente tinha época assim que eu podia fazer uma pegada que eu falava assim, nossa, meu Deus, não foi bem, ou tomei um gol, tipo, não aceitava o gol de jeito nenhum. E hoje eu entendo, né? Já melhorei nesse quesito, que eu sei que a gente vai tomar gol, né? A gente treina para não tomar, mas isso vai acontecer porque a gente não é robô, não é perfeito, né? Então, ele me ajudou muito. E eu sou muito competitiva. Nossa, eu lembro que às vezes ele fazia um joguinho com os goleiros antes de iniciar o treino, porque a gente fazia o específico junto, feminino e masculino adulto. E fazia joguinho. E eu perdia esse joguinho às vezes, nossa, acabava o dia pra mim. Eu ficava brava, brava. Ele falava: Meu Deus, eu não vou fazer mais joguinho com você. Eu sou muito competitiva mesmo. E como foi ali a transição de jogar a base, né? Jogar as categorias menores para chegar até no profissional? Olha, desde nova aqui em Piedade, eu sempre joguei em categoria adulta, né? Como eu falei, não tinha divisão, né, de categorias. Assim, eu jogava, sei lá, 6 campeonatos no ano, um ou dois eram categoria tipo sub-17, mas eu tinha 15, eu tinha 14, e era assim. Então, eu acho que a maior dificuldade que eu tive assim foi na transição de interior para capital. Falando assim, né, nessa língua, porque mesmo em 2009 eu jogando no Indaiatuba e jogando Federação Paulista, os campeonatos que a gente jogava na região do interior
era relativamente mais baixo que o em São Paulo, capital, onde tinham mais times que jogavam federação, meninas de seleção brasileira e tudo mais. E até falo, deixo frisado para as pessoas não me entenderem mal, que eu não falo que no interior as pessoas têm menos qualidade. Não é isso. Eu acredito que menos empenho da prefeitura em dar um dinheiro para você conseguir treinar todos os dias, para o treinador conseguir dar treino todos os dias, porque muitos times aqui no interior é assim, a pessoa trabalha o dia inteiro, o treinador o dia inteiro e à noite vai lá e faz um treininho. Aí você já não rende, porque está cansado o dia todo. Então, o que eu falo de diferença é porque em São Paulo, a maioria das meninas lá, elas conseguem se sobreviver, pelo menos, com o futsal, entendeu? Elas têm, tipo, eu tenho meu trabalho de manhã, mas todo dia à tarde eu tenho meu treino de futsal, porque em final de semana eu tenho Paulista, eu tenho Copa do Brasil, Taça Brasil e etc. Então, a minha maior dificuldade foi em 2010, na transição de interior para capital. Certo. É, uma coisa que você estava falando que, assim, é muito importante frisar, né? Infelizmente, aqui no interior, também sou do interior, sou de Pompeia, 014 aqui. As meninas treinam só à noite, trabalham o dia todo. Na maioria das vezes o treino não é diário, o treino é 2 vezes por semana, né? Na maioria das vezes também falta até um apoio na questão das competições, né? As meninas jogam uma TVT ali só no primeiro semestre e depois o calendário acaba, infelizmente. Isso é a realidade da maioria, né? E a gente vê tanta gente boa aqui no interior, né? Tanta gente que joga muito que falta oportunidade, né? Realmente, realmente. É uma coisa que a gente observa bastante, né? Na maioria das vezes a menina tem que optar se ela vai para a capital para continuar a carreira ou se ela vai continuar trabalhando, né? É, a gente fala assim, o destino e o talento acaba sendo ceifado de uma maneira assim tão pequena, né? Que tão mesquinha. Se a gente tivesse um pouco mais de investimento, principalmente no interior, acho que a gente teria muita, mas muita menina boa atuando, né? Porque hoje a gente vê elas jogando, treinando, né? A gente nem pode falar que joga um extra, né? Porque é difícil ter um extra no futsal feminino. Sim, isso é verdade. Eu falo que eu joguei durante uns anos Liga Campineira, né, uns campeonatos no interior, e a gente vê muito time bom. Só que o que acontece? Joga os primeiros 10 minutos muito bem, aí depois cai, porque não tem o treinamento, né, não tem o preparo físico ideal. E aí eu falo porque eu e mais 3 ou 4 meninas, a gente ia jogar, né, para um time, um extra, né, um Vars, assim, no final de semana, no interior. E a gente pegava os times que no começo do jogo era pau a pau. E às vezes a gente até empatava ou já perdemos jogos para times do interior. Daí eu falo, meu, imagina se tivesse um investimento, né, um treinamento, um específico. Vejo, eu reparo muito nas goleiras, né, e defendo muito, né, porque todo mundo fala, é frango da goleira. Eu falo, vai lá no gol para ver se é fácil fazer, né, fica aí. Então, eu vejo muitas goleiras boas também que aí você pergunta, você tem específico? Não, eu só treino uma vez na semana, ou então nem treino, só vou pro jogo. Então, você vê que tem muitas peças boas assim no interior, mas infelizmente a realidade do futsal e o apoio das prefeituras não nos dá condição, né? Realmente, depois desse tempo, né, de ir para a capital, você acabou me consolidando lá nos times da capital. Em 2015 atuou pelo Osasco Nip, né? Queria que contasse um pouco dessa temporada. Olha, em 2015 foi um ano bem difícil. Eu falo, costumo falar para as pessoas que foi hoje eu enxergo como um trampolim para minha vida profissional, mas no ano foi bem difícil, devido muitas coisas lá da prefeitura. Estive outros anos em Osasco que talvez seja até melhor citar sobre esses anos no Osasco Nip, onde disputei campeonatos brasileiros universitários, de society, de futsal, fomos campeãs, Taça Brasil, né? Foi um ano que eu cresci muito no futsal, onde consegui consolidar meu nome mesmo, porque 2010, 2011, 2012 foi tudo tipo, quem é essa? Regiane? Regiane, nunca vi Regiane, né? E uns papos assim, umas conversas dessa maneira. E depois de 2013, que eu retornei ao Osasco, eu tive uma crescente onde chegava nos jogos as pessoas, nossa, Rê! Então, tipo, e recebendo elogios das pessoas, nossa, você vai muito bem, né? Eu até recebi um elogio de uma amiga em 2014, que ela é ex-goleira também. Ela falou assim, Rê,
o que diferencia uma goleira boa de uma goleira razoável é quando você consegue fazer uma sequência de jogos um ano razoável, um ano aqui, ó, reto, mas se for mudar, que suba. Não aquele ano que você faz assim um jogo, aí outro lá embaixo, aí outro mais ou menos, aí outro lá embaixo. E um bom, e assim, ela fala, não, você tá com uma sequência muito boa de jogos, já de meses assim, muito bem. Claro que tem jogos que a gente não faz milagre, mas a gente tá ali e defende bolas boas. Então ela falou assim, você conseguiu chegar nesse patamar, então agora é só continuar treinando. Ela falou, hoje sim, você consolidou seu nome. E depois disso eu falei, realmente, antes eu tinha muitos altos e baixos, né? E, tipo, se contentava às vezes com elogio de, nossa, pegou demais, Rê. Nossa, fez até gol. Aí chegava nos próximos 4 jogos, sumia, né? Quem é Rê? Um poste lá no gol. Então, eu consegui melhorar muito nesse quesito depois de uns anos assim. E eu acredito que até 2015, que eu estive no Osasco, foi um ano que eu cresci demais, porque o Osasco eles perderam umas peças, né, em 2015 lá, então ficou um time bem abaixo e teve muita bola no gol. E eu usei isso ao meu favor, porque independente de perder de 1-0, de perder de 3-2, 3-1, eu sempre tava lá pegando, 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 pegando. Então, sempre acabava aparecendo no jogo. E falam, né, que quando o goleiro aparece muito é porque tem alguma coisa de errado, né? Quando aparece toda hora. Então, mas foi um ano legal, assim, aprendi muito, conheci muitos lugares, joguei campeonatos nacionais, títulos aí, goleiro menos vazada, então só tenho coisas boas, assim, se for colocar na balança, né? Esses anos de Osasco, se a gente for igualar, né, fazer uma soma, uma subtração, vai sair coisa boa no final, né? Sim. Falando da questão da oscilação, e é uma dúvida que eu tenho, que muita gente tem também, a gente já vai chegar nas perguntas aí da galera, o pessoal também pode ir mandando as perguntas aqui, vi que o Rogério, goleiro da seleção, estava acompanhando, né, aquele mesmo, Olha só. diversos goleiros acompanhando aqui a gente. A questão da oscilação se deve muito ao aspecto físico ou mental? Eu acredito que mental. É, eu falo que antes eu me abalava muito, né, pelas coisas que aconteciam e parece que quando eu tomava um gol, eu não podia tomar um gol. Então, quando eu tomava um gol, eu olhava ali para o banco e o técnico estava assim, falando de lado com o preparador físico. Eu achava que estava falando de mim. Ah, tá reclamando que eu tomei aquele gol. Aí eu vi a menina do meu time lá comentando com a outra alguma coisa que eu nem sei o que era. Ah, tá reclamando de mim, não confia em mim. Então, todas essas coisas que a gente imagina e que a gente pensa e coloca na nossa cabeça é o que realmente atrapalha a gente. Porque a gente treina todos os dias. A gente está preparada para a situação. Claro que umas vão ser mais fáceis, outras são mais difíceis. Tem aquelas bolas que você fala, meu, eu vou treinar para pegar uma bola dessa, mas hoje eu não peguei, porque parabéns para ela, ela acertou lá na bochecha da rede, no ângulo, ou ela tirou muito bem. Então, assim, é muita coisa assim que você tem que se policiar, ainda mais a goleira, o goleiro, porque sabe que se a gente errar é gol, né, praticamente. E dificilmente tem alguém atrás, a não ser quando você vai sair numa bola em diagonal e a ala oposta fez um milagrinho lá e voltou, né? Porque dificilmente também a ala oposta volta, né? Então, assim, eu acredito que é muito mais mental. A partir do momento que eu mudei meu pensamento, que eu comecei a ter, principalmente o acompanhamento com o coach, né, que ele vem me ajudando muito, blindei minha cabeça para essas coisas. Assim, tomou gol, bola para frente, tem mais, sei lá, 35 minutos de jogo, vamos jogar. Depois eu vejo por que que eu errei, como que foi o erro, mas eu tô aqui, não caí do céu, se eu tô aqui é porque eu mereço, porque eu treinei muito. Então são palavras que eu uso muito no meu dia a dia e até antes de jogos e nos jogos, né? Que às vezes acontece de tomar gol, um gol besta, que às vezes nem é culpa tua que bateu na perna da menina e foi pro outro lado, mas você fala, nossa, que bola fraca. E aí se abalar por isso, não, tem o resto do jogo aí para você mudar, tem tempo para correr atrás. Então por isso que eu falo que é muito mais mental do que físico. Ainda mais no futsal, né? Que o tempo passa assim, é muito menos tempo. Se você ficar abalado por um lance, o jogo é praticamente comprometido inteiro, né? Você toma mais 4, você ficar abalado, porque é tão rápido que você toma e você nem vê. Não, realmente. Já vou aqui puxando algumas perguntas do pessoal. O Eduardo mandou aqui. Algum dia você sonhou em ter tantos fãs ou ser a referência que é hoje? Não,
Nem imagino. E até hoje eu fico surpresa às vezes quando eu recebo tantas mensagens das pessoas me elogiando ou pedindo uma ajuda, né? É, isso para mim é muito gratificante, mais do que qualquer coisa. Eu acho que é resposta do trabalho que está sendo feito certo, que eu estou no caminho certo. Claro que eu nunca vou saber tudo, eu sempre estou aprendendo, aprendendo. E isso é muito legal, porque não veio tipo da água para o vinho, né? Foi anos, se você ver minha história, desde os 9 anos que eu jogo para agora, você fala, meu, foi muito chão aí que eu andei, que eu corri, e isso eu acho que é só como posso dizer, tudo que você planta, você colhe, né? Então, acho que tudo que eu me dediquei, que eu busquei espaço, saindo do interior, cidade pequena, que não tem investimento, e passar por times aí para conseguir chegar num time profissional. Então, eu só tenho, sei lá, só gratidão mesmo e não tenho essa percepção ainda da grandeza disso. Show, Rê. E uma coisa que você falou e que a gente tem que concordar, a questão de quem olha a sua carreira vai ver a trajetória bonita que você fez, né? Eu tava dando uma pesquisada, claro, para fazer a live, né? Um pouco mais do que eu conhecia. E a gente vê muito, assim, 2015 você ganhava uma Record, uma Supercopa com Itapeva, né? Isso, E, que é da cara, parceria. 5 anos depois, a gente te vê num Leoas da Serra, seleção brasileira já há 2, 3 anos ali, sempre mantendo, sempre sendo convocada, né? É um negócio que, cara, quem trabalha colhe, né? Não tem muito o que falar, não. O trabalho é recompensado. Isso é verdade. Quando eu penso nisso, eu fico até emocionada, porque você sair de um lugar tão pequenininho onde as pessoas falavam, ah, ela joga, e você chegar onde chegou e realmente olhar fotos e falar, há 3, 4 anos atrás eu estava ali, olha onde eu tô. E aí eu também falo muito para as pessoas, só depende delas, assim, só depende de cada um mesmo. Se você realmente quer, você vai chegar, mas você tem que fazer, porque não é fácil. Mas se você quer, dá certo, não tem erro. O segredo é trabalhar. Trabalhar e agradecer, né? Isso mesmo, Rê. Já emendando mais uma pergunta aqui, o Guri Futsal 15 pergunta qual foi sua reação na sua primeira convocação para a seleção brasileira? Olha, muita gente me pergunta e até hoje eu não consigo responder claramente. Mas assim, as minhas reações. Eu chorei, eu dei risada, eu gritei, eu tava no carro, eu buzinei, aí eu liguei pra minha mãe, aí eu liguei pro meu pai, aí eu liguei pra todo mundo e não sabia o que fazer. E sabe aquela euforia, aquela coisa, vontade de sair do carro e correr 10 quilômetros e voltar? Eu tive mil sensações. Mil sensações mesmo. E é inexplicável falar disso. Mas eu acho que mais inexplicável ainda é quando você entra no vestiário e você vê sua camisa ali pendurada com seu nome, você veste, entra no ginásio e começa a tocar o hino nacional. Ali, naquele momento, parece que passa um filme na sua cabeça de tudo, até desde acho que da barriga da minha mãe até ali onde eu cheguei. Rê, já falando sobre seleção brasileira, né? 2017 foi um ano, acredito que foi muito especial para você, né? De estar na seleção, ser campeão da Copa América, né? E é aquilo, uma coisa que talvez não imaginava. Mas eu queria que você falasse um pouco da dificuldade da competição. Olha, os times sul-americanos eles estão melhorando muito, muito mesmo, desde 2017 para o ano passado, que eu joguei mais uma Copa América e um Grand Prix. Eu posso falar porque eu vi, né, a melhora das equipes, mas assim, falando mundialmente, ainda não estão nos níveis de Rússia, Espanha, né, os times mais tradicionais aí, Portugal, né? É, eles ainda faltam um pouco. Você vê que falta, por exemplo, elas têm tudo lá. Você vê coisa mais linda, uniforme da Adidas, Nike, todo mundo apoiando, patrocínio, tudo, tudo. Mas aí você vê, às vezes falta um pouquinho de organização tática, é, as meninas assim, não que você tenha que olhar a parte física, né, externa da pessoa, mas isso aí você vê na seleção, né? Você tem que ter aquela coisa, tipo, qual que é o padrão da minha seleção? Eu tenho que estar bem fisicamente. Então, meninas que não estão bem fisicamente, muitas coisas que interferem, eu acredito, né, nesse rendimento das seleções lá. Assim, não é. Eu ainda não joguei o Mundial.
Eu tô treinando muito para que esse ano tá confirmado o Mundial, para que eu esteja no final do ano, em dezembro, né? Nesse Mundial. Então, minha expectativa é que eu vou pegar só pedreira lá. Mas, assim, tem as dificuldades, tem uma atleta ou outra que se destaca, uma delas está no Taboão da Serra, né, 2, 3 anos, que é do Paraguai, tem meninas que estão no Celemaster, que é da Argentina, tem meninas da Colômbia, no Brasil, então tem as meninas boas que se destacam, mas se for comparar com a seleção brasileira, que é um altíssimo nível, sério, eu até falava que na primeira convocação eu não sabia se eu jogava ou se eu ficava admirando. Porque é muita qualidade, é muita, é sério. É uma coisa meio que surreal, assim, surreal. Então, a diferença é grantesca, sim. Claro que tem dia que vou entrar com muita vontade. Por exemplo, nós e a Argentina, sempre a gente faz as finais, né? Brasil e Argentina. Aí tem a rivalidade, né, de anos e anos atrás, do futebol, do futsal. Acho que até no Paro Ímpar tem rivalidade de Brasil e Argentina. Com Então, certeza. então é sempre um jogo muito difícil e elas são muito fortes, né? Elas dividem bola, para elas não tem bola perdida. O nosso jogo, a gente também, né? Não tem essa coisa de bola perdida, mas a gente tem mais habilidade, não vai tanto na força. Então o jogo fica muito igual durante muito tempo. Aí depois, quando elas tentam alguma coisa que a gente rouba a bola e vai no erro delas, a gente faz um, a gente faz dois. Mas assim, tá melhorando. Ainda precisa melhorar muito. 2017, né? Continuando esse ano bom que foi para você. Faltou um pouco para vir o título paulista. O que você acha ali que faltou naquela temporada de Clube Novo, já com o São Bernardo, Rê? Olha, o São Bernardo era muitas meninas boas, né? Meninas mais velhas, só que a gente não tinha um esquema tático ali de marcação. E a gente treinava só 3 vezes na semana. Então, por exemplo, a gente pegou um São José. Eu acho que a gente perdeu de goleada essa final, se eu não me engano. Nossa, chorei mares e rios, né, depois dessa final, mas enfim. A gente treinava 3 vezes na semana. Eu treinava 6, 7 vezes, porque eu pagava personal para fazer treinamento de goleiro com o meu preparador lá. Além dos treinos, né, do time, eu treinava na academia, fazia meus treinos. E eram poucas meninas que faziam algo a mais, entendeu? Era tipo, treino 3 vezes na semana. Então, ok, 3 vezes na semana. E isso pegou muito, porque é o que eu falei. Agora eu me senti no lugar de uma Colômbia, de uma Argentina, na Copa América, que os primeiros 10 minutos tá ali, pau a pau. Mas depois erra um, toma um gol, aí parece que desmorona o time. Toda aquela força, aquele físico que tinha sumiu. Aí é gol atrás de gol e nada dá certo, perna pesa, nervosismo. Então eu acredito que o que faltou mesmo para conquistar o título foi isso. Que a gente, se todas fizessem um pouco do algo a mais, acredito que o título viria sim, porque tinha muitas meninas boas, assim como o São José. Mas, infelizmente, a bola pune, né? A gente fala que não adianta um time organizado, que treina todo dia, que tem salário em dia, alojamento, alimentação, tem tudo para ganhar. Só não vai ganhar se outro time fizer a mesma coisa e trabalhar e jogar melhor no dia. Então, eu acredito que foi esse o quesito assim que fez a diferença na final, para a gente perder o título. É, as pessoas muitas das vezes não vê tanto, né? Não analisa tanto, mas assim, o extra-quadra joga muito. Apesar dele não entrar em quadra, mas ele tem uma diferença assim, tamanha, né? Com certeza, com certeza. Ainda mais um time que treina todos os dias. Vai jogar lá, você não consegue. Ainda mais final. O São José até hoje é um time muito forte, né? Principalmente ofensivamente, é um time que ataca muito. Ataque e contra-ataque delas é sempre três correndo no mínimo. Quase a goleira junto, né? Eu brinco assim. Mas aí você pega um time que treina 3 vezes na semana, não aguenta, vai ser atropelado mesmo. Certo, né? E fechar 2017 com indicação para a lista de início e depois ser confirmada como a sétima melhor goleira do mundo. Há uns 2, 3 anos atrás, daquele 2017 ali, 2014, vamos colocar, não pensava nisso, né? Não, nem pensava. Na verdade, eu nem sabia que existia. Até uns anos atrás eu nem sabia que existia. Mas foi uma surpresa maravilhosa, nossa.
é mais um reconhecimento, né? Apesar que hoje em dia a gente sabe que tem muita política ali por trás, mas só do seu nome estar ali, nossa, que satisfação. É um ponto, né, que infelizmente você falou e é a mais pura realidade, né? A gente vê algumas, principalmente classificações no futsal feminino um pouco injustas no prêmio de melhor do mundo, né? Ah, é. Assim, converso com algumas pessoas, jornalistas, né? E eles falam que tem pessoas que votam lá que nem sabem quem são as atletas. Vai porque viu alguma coisa ali, ou por um momento alguma coisa que aconteceu. Tipo, vou dar um exemplo. Ah, eu tô no jogo lá do Brasil, na final contra a Argentina, e a Argentina vai chutar a bola e eu viro uma cambalhota e pulo assim e pego a bola de um jeito que nunca ninguém viu. Aí vai viralizar. Aí vai chegar lá para eles e eles vão ver e vão falar: ah, essa aí é a Regiane, a goleira do É, Brasil. Então, infelizmente, a gente sabe que tem muito disso. Se fosse só os amantes do futsal mesmo, que estudassem o futsal, acompanhassem, ok, mas infelizmente sabe que não é assim. realmente. Mais uma do Eduardo, ele pergunta: você usa o número 01 em homenagem ao Rogério Ceni? Nem ferrando, fala para ele, não. Se eu fosse assim, eu ia usar o 12 por causa do Marcos. Mas a questão da camisa, é sempre uma opção sua usar um? Olha, eu sempre gostei da 12. Só que eu ia em Certo. muitos times que a camisa 12 era de menina de linha. Aí eu lembro que no Palmeiras, em 2012, que eu estive lá, tinha a Jessiquinha. A Jessiquinha era a seleção brasileira, camisa 12 da seleção brasileira. E eu lembro que o Ale, que é o preparador de goleiro da seleção, ele era o preparador lá. E ele falou, brigou lá com os caras e falou que não existe, que camisa 12 é de goleiro, que vem do Marcos e não sei o quê. Deu maior briga lá, enfim, a camisa foi minha, a camisa 12. E aí eu fiquei durante um tempo. Só que aí, como em 2016 eu estive no. Não, 2006. Não, 16. Eu estive em São Caetano. Aí eu joguei com a 12. E no mesmo ano abriu uma janela e eu fui para o São Bernardo. E aí já tinha goleiro que jogava com a 12. Eu fiquei com a 1. E no ano seguinte eu renovei. E eu falei, eu gostaria de ficar com a 12. Ah, a 12 já é da outra goleira. Eu falei, então tá bom. Não vou mais jogar com a 12, então eu vou jogar só com a 1. Porque a 1 quase ninguém quer. Hoje em dia os goleiros jogam com 35, 95, 100 e sei lá o quê. Aí eu falei, vou ficar com a 1, mas não porque eu tenha alguma coisa com a 1. Ficou ela mesmo. E agora, ainda mais que eu fui para a seleção e eles mantiveram minha camisa 1, eu falei, vou ficar com a 1 mesmo. Na verdade, eu ia ser 2. Porque na primeira convocação eu fui camisa 2. Aí depois disso só fui 1. Aí eu falei, então eu vou manter só um mesmo e fica um, não vai ter briga com ninguém. Ninguém quer um, então fica pra mim. Tá explicado então pro Eduardo, tá explicado pra toda a galera que é fã da Rê. Se fosse assim, ela ia usar a 12, já avisou. Usou a um, por acaso do destino e tá continuando aí, mas tá dando sorte. Sorte não. Mas só tá mostrando a recompensa do trabalho aí. É isso Pessoal aí. mandando aqui as mensagens. Gessé Vieira, Paraíba te admira. Zílio, São Legal. Caetano na área, hein? Te admiro muito, menina. O pessoal pode continuar mandando as perguntas aqui para Rê, que ela vai batendo um papo aqui com a gente. Rê, mais uma pergunta. Dessa vez é da Joy Renovato. Ela pergunta a maior dificuldade que você enfrentou nessa pandemia, em relação a treinos, em relação ao futsal agora. Olha, a maior dificuldade foi manter, eu acho que a intensidade todos os dias. Porque, assim como qualquer ser humano, eu também tive meus desânimos, dias que eu acordava e falava: Meu Deus do céu, quando que isso vai passar? Quando que vão voltar os jogos? Não aguento mais ficar treinando dentro de casa, né? 3x2, né? A gente treinava assim, tinha espacinho em casa, com bola ruim, sem bola às vezes, sem material. E então, assim, a minha maior dificuldade foi, assim, não foi o isolamento total, tá? Todos os 3 meses e meio que eu fiquei em casa. Mas teve semanas que eu comecei a me sabotar, percebi isso porque eu treinava 3 períodos às vezes com o time e eu não estava cansando muito, então eu estava me poupando. E eu falei assim, peraí, alguma coisa tá errada. Eu falei, só eu que tô me enganando, porque eu que tô atrasando meu sonho. Eu que tô atrasando meu objetivo, eu que tô deixando meu sonho mais distante.
Aí eu falei, não, peraí, vou mudar. Então, na semana seguinte, começou o treino, começou a semana, já comecei puxado já. Tanto é que eu saí da pandemia com 1 quilo de massa magra a mais. O percentual de gordura eu mantive. A maioria das pessoas você vê que, infelizmente, deu uma engordada, né? Alguma coisa assim. Então, eu saí melhor do que eu entrei. Isso foi uma coisa muito legal para mim. Mas a maior dificuldade que eu tive mesmo foi conseguir manter assim nessa semana que eu me roubei, que só foi uma semana que eu me sabotei e consegui voltar virar a chavinha e falar, peraí, o que você tá fazendo? Então, foi isso aí. É que pra gente, assim, que vamos colocar assim, é normal, né? Que não é profissional, a gente já se sabota, cara. Imagina pra quem atua profissionalmente, né? Porque assim, é uma dificuldade tremenda, cara, você ficar isolado em casa, né? Eu também fiquei cerca de um mês e meio trabalhando em home office. Eu achei que eu ia amar aquilo ali, mas pra mim foi de uma dureza sem tamanho, assim, de você não ver as coisas, né? E Rê, a questão de fazer os exercícios em casa, o treinamento em casa, hoje você vê que, como que eu posso te dizer, o resultado daquilo tudo, colocando numa peneira, foi satisfatório? Olha, o meu sim, não sei o das meninas, né? Porque eu acho que a intensidade cada uma coloca ali, mas para mim foi, porque quando a gente voltou para os treinamentos em quadra, tanto no box de CrossFit quanto os específicos em quadra, não tive muita dificuldade. Acho que a maior dificuldade foi em relação a tempo de bola, né? Que essas coisas a gente não tem a prática, a gente perde um pouco. Essa coisa do jogo, né? De você pegar o tempo da bola, da menina, de chegar no segundo pau, essas coisas deu um pouquinho mais de dificuldade, e ainda mais treinando de máscara, né, no início, meio que tampa a visão, né, aqui embaixo, assim. Então, até hoje eu treino, às vezes, as meninas falam, pode tirar, que da quadra não precisa. Aí eu falo, não, vou ficar. Porque se acontecer alguma coisa e precisar voltar a usar máscara, já tô acostumada. Porque foi Sim. horrível no começo. Fui pegar a bola aqui embaixo, assim, fazendo a base, a bola passou. Tipo, nossa, no começo foi bem difícil. Mas em relação a isso, em relação à parte física, assim, eu voltei super bem, voltei melhor do que eu estava. Eu sempre tive muita dificuldade nas posteriores para grande força, né? Sempre foi bem fraca. Hoje tá muito melhor. Tipo, falei que eu tô até orgulhosa, porque anos e anos treinando eu nunca consegui focar em força, né? E focar em alguma coisa. Então, eu saí da pandemia bem satisfeita, sim. E agora a gente está treinando lá forte para as competições aí que tem em abril. Certo, Rê. A questão dos equipamentos, né? Queria conversar um pouco com você sobre isso. Hoje você vê que as joelheiras, cotoveleiras da mania de futsal te ajudam a ponto de melhorar o seu rendimento dentro de quadra? Olha, eu acredito que sim. Eu falo para as pessoas, né? Muita gente vem me perguntar da mania de futsal, tudo, dos kits, e eu falo, gente, não é porque eu estou usando que eu estou falando que é boa, né? Porque eu já usava antes de conseguir, né, essa parceria, eu já usava, eu comprava. Então, depois que eu comecei a usar, porque até então eu usava, eu esqueci o nome da marca, mas parecia um pouquinho, né? Como protegia, assim, andar de patins na rua, como se fosse uma proteção dessas, assim. E também usei daquela de vôlei, da ASICS, então ela deixa sempre um pouquinho mais presa, porque não é feita para o que a gente precisa fazer na quadra. E depois que eu usei a primeira da mania de futsal, nossa, eu falei, não quero outra. Tanto é que depois me ofereceram das outras marcas, né, e tudo mais. Eu falei, não, vou ficar na mania. E aí veio a parceria. E eu falei, meu, casou, porque pra mim me ajuda demais, demais. Porque antes a joelheira baixava muito, eu batia o joelho, a cotoveleira baixava, eu batia o cotovelo, machucava o cotovelo. E essas, elas já são feitas, eu acho que exatamente para isso, né? Já pensa nos goleiros. Ah, ficar levantando joelheira, ficar abaixando joelheira, baixar a cotoveleira. Então, para mim, todos, as pessoas me perguntam sobre os modelos, eu falo que todos são muito eficazes. Para mim, o que muda é a estética do seu gosto, o modelo que você goste mais, porque para mim todas são perfeitas, perfeitas mesmo, me ajudam demais. Treino leve, sem nada me prendendo, que acho que isso é muito importante para o goleiro. A gente tem que ter
essa leveza para cair, levantar, fazer uns quadros, voltar, fazer uma queda. Então, mania de futsal pensa muito nisso, isso que é muito importante. Realmente, né? Igual você falou, a posição do goleiro já exige muita concentração, muita agilidade. Não vale muito a pena ficar ajustando a joelheira, a cotoveleira durante o jogo, sendo que você tem que estar focado ali, né? Com certeza, aí você vai fazer igual, eu não lembro que jogador que foi amarrar a chuteira aqui e tomou o gol, Roberto Carlos, Roberto Carlos no campo em 2006. Aliás, a gente entendeu? só saiu da Copa por causa disso. Então, aí você vai abaixar para arrumar aqui a joelheira, vai olhar para baixo, quando você olhou, a bola já passou. Então, é Boa, Rê. O Eduardo comentou aqui: meu aniversário eu vi live da Rê, aniversário da minha mãe estou aqui. Se não é a melhor da galera do mundo, eu nem faço, viu? E ele pergunta legal. se é tranquilo treinar com o Pedro. Ah, o Pedro é nosso preparador físico, ele é professor de CrossFit. Ele quase mata a gente. Ele arranca, é sério, ele arranca a nossa pele lá, porque, olha, mas é bom. Eu não tenho que reclamar, porque é tudo um complemento, né? Então eu tenho minha parte específica de goleiros com o Dudu depois, tenho a parte tática com esquerda, com as meninas. Então isso é só um complemento. Se fosse só o Pedro e o esquerda, eu ia já ficar preocupada e falar, opa, peraí, que não tá legal, não. Boa. Falando um pouco das características, né, ali do São José, no ano passado, na última temporada, você atuou no São José, né? A questão da ofensividade te ajudava bastante, você por ser uma goleira ágil, né? Uma goleira que encaixa, como você disse, né? Encaixa mais a bola, não gosta de espalmar tanto. Acredito que facilitava muito para as meninas da linha também, né? Ah, com certeza. E assim, o treinador às vezes ele falava, não quero que você saia tanto com os pés assim, não quero que você faça tanto assim. Então eu dei uma segurada. Mas no instinto, muitas vezes eu pegava a bola aqui, ó, já lançava lá na pivô, faz o gol, saía de líbera ali, defendendo a bola, já saindo com os pés, fazendo um passe para gol. Nossa, várias situações. Então, eu acho que deixou muito mais ofensivo o São José, nesse quesito de também eu conseguir sair com os pés. Muitas meninas vêm abafando, né? E eu fingo que eu vou chutar e consigo dar um drible, sair jogando e consigo armar um contra-ataque. Então, a gente fez várias vezes isso ano passado e deu super certo. Boa. E veio, assim, foi uma boa temporada, né? Vice da fase final da Liga Nacional, campeã regional, terceira nos abertos. Foi uma temporada com bons resultados ali no São José, né? Ah, foi muito positivo. A gente chegou em todas, né? Que a gente disputou, finalizando o ano com o Campeonato Paulista, né? O título. Então, isso foi muito, muito legal. E assim, finalizando o ano e jogando contra o Taboão na Copa do Brasil, sendo destaque, além da vitória. No final do Paulista, fazendo dois jogos que eu considero que eu tenho minha autocrítica, mas muito bons. E saindo com a vitória também, que é o mais importante. Então, foi um ano para mim de muito aprendizado. Melhorei muitas coisas assim, fisicamente, mentalmente. Foi lá que eu consegui a parceria com o meu coach, né? A parte mental, que a gente fala do jogo, né? Pré-jogo, pós-jogo. Então, só tenho coisas boas para falar de lá. E 2019 também teve título do Grand Prix, né? Mais uma vez com a seleção brasileira. Pois é. Que torneio maravilhoso. Foi o primeiro, né, da história do feminino. E foi aqui no Brasil. E além disso, a primeira vez que foi transmitida pela Sport TV, né? Então foi um marco, assim, acho que para a modalidade. E eu gosto muito dessa competição, claro que pelo título, né? Que a gente ganhou lá, ganhamos bem. O reconhecimento. Então você vestir a camisa da seleção e você vê um ginásio todo lotado, todos os jogos, gritando seu nome, Regiane, gritando seleção brasileira, vibrando com as suas defesas, o pessoal da Sport TV te elogiando. Então, você vê o reconhecimento, eu acho que é uma soma de coisas, né? Esse torneio foi uma soma de só coisas boas mesmo, assim, de frutos do trabalho. Rê, até nisso que eu queria falar com você, né? A gente teve um Grand Prix transmitido pela Sport TV, né? Um marco para a seleção, um marco para a própria TV brasileira, sendo fechada ou aberta. É, Sim.
é uma questão de ver assim que a gente tem um futuro bom e brilhante para o futsal feminino, principalmente agora com o apelo de mídia, né, que o futsal feminino teve ali no ano passado. Nesse ano, querendo ou não, a gente já começou ali também com algumas ações bacanas, né, da TV. Então, eu falo para as pessoas que eu acho que esse ano ia ser o ano para o futsal feminino. Ia ser o ano que eu acho que a gente ia derrubar barreiras, quebrar preconceitos e conquistar mais espaço na televisão, até de apoio, né, de patrocínio, essas coisas todas. Infelizmente veio essa pandemia, né? Teve uma brecada aí, mas eu tô torcendo para que esses campeonatos que ainda estão no calendário ocorram, porque o futsal precisa girar. Se não tiver esse ano, que campeonato que a gente vai ter vaga para o ano que vem? Que patrocinador que vai querer ajudar? Que televisão que vai querer mostrar o futsal? Então a gente precisa ter, mas eu acredito, eu estou com um pensamento muito positivo em referente a isso, porque do que eu vi o ano passado, o final do ano passado, e no início desse ano, até o jogo da Supercopa que teve em Tabuão no início do ano, foi um feedback muito positivo, muitas procuras, todo mundo perguntando se ia televisionar o jogo da Supercopa, se ia passar numa TV, se ia passar na internet, mas eles queriam assistir de qualquer forma. E não foi só para mim, né? A procura foi para muita gente. Então, foi bem positivo para mim e eu tô com um pensamento muito positivo que as coisas só vão melhorar a partir de agora. Boa, Rê. E assim, mesmo depois da saída ali da Unip, você continuou jogando com a Unip, né? Inclusive foi campeão do Jubes no ano passado, né? 2019. Isso. O ano passado a Unip estava com parceria com São José, esse ano ainda está, né? Mas eu não estou lá. Então, fiz os jogos com a Unip, sim. E é sempre muito bom jogar, né? Eu gosto de competir. Às vezes era domingo, eu falava assim, meu, domingo à tarde, jogo lá na USP. Atrasava tudo, eu falava, não tem problema, mas eu gosto de jogar. E tava lá. Show! Rê, hoje, novo clube, né? Para esse ano, clube gigante de história do Brasil. Qual foi o ponto assim que fez você mudar, sair do estado de São Paulo, ir para Santa Catarina, sair de São José e ir para Leoas da Serra? O que te cativou tanto assim no projeto da Leoas? Olha, além delas baterem muito na tecla do empoderamento feminino, né? Da valorização, da luta contra a violência contra a mulher, e muitas outras coisas que acontecem hoje ainda, infelizmente, o calendário de competições delas, né? Em São Paulo, a gente disputa mais campeonatos regionais aqui na região, no estado, do que nacionais. Lá em Santa Catarina, elas disputam mais. Tem o Mundial, né? Tem o brasileiro que também está no calendário para ocorrer em Pernambuco, eu acho que em outubro. Tem vaga da Taça Brasil. Então, muitos campeonatos de altíssimo nível e é um time que vai chegar e vai chegar mesmo, porque as meninas têm um comprometimento e um profissionalismo que eu gosto de falar, porque elas realmente se dedicam ali. Você vê que todas assim, vai além do que. Não tá naquele comodismo, sabe? Até a Mandinha, que é 6 vezes melhor do mundo, você vê ela reclamando dela mesma que errou um passe ou ajudando a gente. Não, não, vamos que você vai acertar, eu preciso de você. Então você vê que é uma ajuda ali de todo mundo. Então isso é muito importante e foi, eu acho que isso que me cativou. E outra, jogar ao lado daquelas craques lá, eu falei, meu, não posso perder essa oportunidade. Tô treinando com a seleção todos os dias, praticamente, né? Se você ver. Porque eu e mais 5 meninas Sim, de seleção ali. realmente. E esse ano que foi um ano ali para Leoas, né, de grandes chegadas. E assim, a torcida ficou muito feliz com a sua contratação e com a contratação da Nega, né? A gente sentiu principalmente pelas redes sociais ali o tanto que você foi bem recebida ali na Leoas da Serra. Acho que aquela transmissão do Grand Prix, as últimas temporadas que você fez para uma cidade que é tão conectada assim com o futsal feminino ajudaram bastante, né? Com certeza. Eu recebi muitas mensagens do pessoal de Lages, dos torcedores do Brasil, né? Porque se você vê os times em redes sociais,
Leoas da Serra, o que mais tem seguidores, mais pessoas que participam de tudo, apoiadores mesmo, torcedores. E além do pessoal de São José que me mandaram, poxa, você vai deixar a gente, não acredito, fica aqui. Mas tá bom, você tá indo para Leoas da Serra, pelo menos então a gente aceita, mas volta, volta logo. Então, você vê que o pessoal, eles veem essa, como posso dizer, Leoas da Serra hoje é um modelo, eu acho que é um time modelo. A gente fala de profissionalismo, do projeto que eles têm ali de escola de Leoas, que ajuda mais de 400 crianças ali, dando suporte de futsal, né, ensinando. Então, tudo é uma referência, Leoas da Serra. Então, para as pessoas, elas também encaram assim, tipo, pô, que legal. Não tive ninguém me xingando, brigando comigo porque eu saí. Então, foi muito legal mesmo. Show, Rê. O Gessé pergunta aqui, na sua opinião, tirando você, é claro, quem você acha a melhor goleira atualmente? Tirando você. Tirando eu, né? Porque eu tenho que achar que eu sou a melhor, senão quem vai achar? Com certeza. Olha, Quem aqui vai no Brasil. achar eleições dos melhores do mundo? Tá na hora de achar. Eles têm que achar, Rê. Mas vamos achar, tô trabalhando para isso. Então, aqui no Brasil, eu acho que a Flavia do Tabuão, ela tá num nível muito bom, assim, de sequência de jogos. Já tem uns anos aí que vem fazendo excelentes jogos. Aqui do Brasil, ela. Aí tem a Bianca na Itália também, que eu acho que é uma excelente goleira que foi comigo para a seleção agora, nessa última que teve. Também é uma excelente goleira. Aí tem, aqui no Brasil, eu falo que tem umas 5, 6 goleiras aí que são excelentes, assim, adultas, né, vamos dizer. Mas para mim essas duas elas estão hoje num patamar assim elevado. E olhando para as meninas para a temporada, né? Igual você citou duas de uma imensidão de boas goleiras. Isso te dá uma pressão ainda maior de continuar fazendo boas temporadas e continuar defendendo a meta da seleção? Olha, não sei se vai ser incrível, por incrível que pareça para você, ou se vai ser normal, mas assim, eu gosto de ter referências de meninas voando, porque eu quero ser muito mais, mas não porque eu quero ser melhor que elas, mas eu sei que eu tenho que fazer mais por mim para me manter, porque tem gente ali que tá querendo, tem gente ali que tá querendo, então eu preciso fazer muito mais. Então é sempre bom você ver outras goleiras aparecendo e falando assim, opa, vou continuar no meu trabalho, porque tem gente querendo o meu lugar hoje. Então eu quero continuar. O que você precisa fazer? Faz mais, dá o seu melhor. Vamos treinar, vamos, sabe, muitas coisas assim. Então, para mim é muito bom. Eu gosto, nessa última convocação que teve para a Copa América, houve muitos boatos que tinham 4 nomes de goleiras, né? Eu estava entre elas e que estava difícil a decisão deles. Então, eu falava, caramba, esse ano, que foi 2019, teve excelentes partidas, todas essas goleiras que eu citei, inclusive a Marielle, que saiu do Tabuão agora recentemente, mas muitas goleiras boas, fazendo excelentes campeonatos, se destacando, e aí falando assim, nossa, não sei se eu vou. Tipo, eu quero ir, eu tô treinando. E as pessoas, não sei quem vai, não sei quem vai. E depois você descobrir que realmente tinham 4, 5 nomes de goleiras e você foi uma das escolhidas. Isso é muito, muito bom, assim. Eu acho que isso que faz o negócio acontecer, né? Porque se você falar, não tem goleira atualmente que tá bem, só eu, então já tô garantida. Isso é muito ruim, né? Isso eu acho que eu falo que é um veneno pra gente, que se a gente toma disso, meu Deus, só faz mal. Não, realmente, né? É para deixar bem claro, né? A gente fala, não é questão nem de rivalidade, a gente sabe que são vagas, pouquíssimas vagas para as goleiras da seleção, e é isso que a Rê falou, né? É se provar e se superar a cada dia. Não olhar com um olhar de, enfim, de rivalidade pela posição, não, porque no final é você lutando contra você mesmo. Com certeza. E eu sempre falo que a gente tem que se ajudar. Que quando você ajuda a goleira a crescer, você está ajudando, você está crescendo. Então, eu nunca tive isso comigo de egoísmo, de falar assim, mas se ela fizer a base daquela maneira, vai ajudar ela vai fazer mais rápida, um exemplo. E eu falar, não vou falar para ela não que ela está disputando posição. Eu nunca fui assim, eu sempre fui lá e ajudei, falei, experimenta, vê se é bom para você. Se for bom para você, meu, utiliza no jogo. Então, tipo, eu sempre fui assim, na seleção, em qualquer lugar. Porque eu acho que
o que é nosso a gente conquista. Ninguém tira da gente, a não ser nós mesmos. Então, estou fazendo minha parte. Tá certo, Rê. Uma outra pergunta aqui que o Eduardo mandou. Muito obrigado, Eduardo, por participar aqui da live, mandar as perguntas aqui pra gente. Se você se considera hoje uma das melhores goleiras do mundo. Ah, eu me considero. É, Foi uma briga com o meu coach isso, porque ele falava assim, Rê, você tem que falar que você é a melhor do mundo, porque se você não se achar a melhor do mundo, as pessoas não vão achar. Então, se você não achar, quem vai achar? Ah, para o treinador confiar em você, você primeiro tem que confiar em você. Então, ele usou muito isso comigo, porque eu sempre tive aquela coisa de, tipo, ah, eu não quero suar que eu me acho, sabe? Porque tem gente que leva para esse lado, tipo, nossa, ela é mó metida, ela se acha. Ele falou, Rê, não é se achar. Você não precisa ficar falando para todo mundo, eu sou o melhor do mundo, eu sou o melhor do mundo. Mas se te perguntarem, fala o que você realmente acha. Então hoje eu tenho essa maturidade, essa coisa assim para falar. Eu me acho uma das melhores do mundo, se não a melhor do mundo. E eu vou continuar trabalhando para estar ali na lista. Show! Rê. É isso, né? Muitas das pessoas às vezes acham que. Eu não vejo isso como arrogância, cara. Eu vejo isso aí como personalidade. E assim, se todas as pessoas que são conhecedoras do futsal falam isso, por que a pessoa em si não pode falar, né? Com certeza. E se você trabalha para isso, eu acho que não tem problema nenhum você falar. Se você acha, é o que importa. É o que eu falo. Se você acha que você é o melhor do mundo, você pode ser o melhor do mundo. Se você acha que você é goleira de seleção brasileira, você vai chegar na seleção brasileira. Mas não adianta os outros falarem, não adianta minha mãe falar assim, Rê, pra mim você é a melhor do mundo, e eu não achar. Falar, ah, mãe, obrigada, porque você é minha mãe. Não. Eu sei o quanto eu trabalho, o quanto eu me dou, me dedico, o tanto que eu passei de dificuldade para chegar onde cheguei e aonde eu ainda quero chegar. Então, eu acho que vai muito. Rê, agora tá normal a conexão? Pera aí, pessoal. A Rê deu uma congelada aqui. Vamos ver se volta. Voltou? Voltou. Agora tá Ufa. normal. Rê, infelizmente nosso tempo tá acabando, mas antes, infelizmente o Instagram limita só 1 hora aqui de live. Mas antes eu queria saber de você, jogo rápido. O seu quinteto com as melhores jogadoras que você jogou desde lá do começo. Meu Deus, que difícil. Olha, eu, né, tenho que me... Voltou. Aí, agora voltou, Rê. É a internet que tá travando aqui. Então, eu me coloco. Tá ouvindo? Agora sim. Eu no gol, a Diana de fixa, a Amandinha na ala. Aí eu falo que eu levo a minha irmã, né, na ala esquerda sempre, né? Porque pra mim eu sou fã número um dela. E eu coloco a nega de pivô. Boa! Não, seleção de peso. Pesada. Eu acho que com essa seleção aí dá pra gente chegar aí no título mundial, hein? Com certeza. Acho que dá sim. Rê, muito obrigado por aceitar o convite aqui da Mania de Futsal, né? Na minha presença, na pessoa do Lu também. Agradecer muito. Foi um papo assim. A gente tá falando que desde a primeira live com o Ido ali com o André Deco, tá sendo tão bom, o tempo tá passando tão rápido, né? Que a gente nem vê. Obrigado mesmo de coração, viu, Rê? Obrigada a vocês pelo contato, por essa live. Espero que as pessoas que tenham acompanhado aí
tenham se divertido um pouco quanto nós nos divertimos, né? Trocando informações. E só para deixar claro aqui que eu sou mania de futsal e eu estou com as melhores. Obrigado, Rê. Só falta 10 segundos aqui para encerrar. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite, Rê.